mais um Saúde Integrativa e hoje um tema super importante, principalmente nessa reta final do ano, que a gente começa a olhar mais pra gente, né? E pro que a gente quer pro ano que vem, enfim. A gente vai falar sobre saúde mental. Exatamente, Carol. Eu escolhi esse tema há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, quando eu entrei em contato com um artigo de divulgação da Forbes que apresentou dados bem preocupantes em relação à saúde mental. E como você disse, chega ao final do ano, dezembro, os últimos dias, a gente começa a se organizar para traçar metas, para perceber o que pode mudar, o que precisa ajustar, o que não serve mais na nossa rotina. Então, o meu objetivo é que a gente inicie hoje uma série de programas trazendo questões que vêm acontecendo relacionadas à saúde mental, que são muito graves, muito preocupantes, e eu venho propor práticas e um programa para terapiar, né, programas para terapiar, para que a gente possa olhar para agora, buscando então mudanças reais para 2026, porque muito do que está acontecendo nesse cenário tão preocupante de saúde mental é responsabilidade nossa também. De uma forma maior ou menor, é responsabilidade de todos. Então eu vou apresentar dados bem rápidos desse artigo da Forbes para que os nossos ouvintes e quem vai nos acompanhar de uma outra forma depois possa entender do que eu estou falando. Esse artigo chama Epidemia Silenciosa. Saúde mental ultrapassa câncer e se torna a maior preocupação dos brasileiros. Esse artigo foi publicado dia 10 de outubro. Quando eu vi essa publicação e esse título, eu fiquei assim, assustada, porque a gente sabe o que é uma questão, alguém que tem uma doença tão grave como um câncer, né? Uma questão de saúde pública. Sim. E os brasileiros estão se preocupando mais com a saúde mental do que essa doença. Então eu falei, gente, é muito grave, a gente precisa agora dar um basta, porque nós estamos falando sobre saúde mental, acho que o ano todo, né, Carol? Mas chegou num ponto que não dá mais pra gente não fazer nada de forma individual. Então a saúde mental se tornou o principal problema de saúde relacionado à preocupação dos brasileiros. 52% dos brasileiros que participaram de uma pesquisa, né, relatada nessa publicação da Forbes, disseram que se preocupam com a saúde mental, seguida de 37% de preocupação em ter ou não um tumor, né? E esse índice, em 2018, de preocupação com a saúde mental era só 18. Então, percebe quanto cresceu de 2018 para cá. E aí eu vou trazer uma declaração de um psiquiatra chamado Ricardo Patitucci, que é psiquiatra pela PUC do Paraná, que para mim resume o que esse artigo apresentou. Adoecimento mental deixou de ser um tabu para se tornar uma epidemia silenciosa, mas visível, que afeta profundamente a nossa sociedade. Então, é uma epidemia de questões de saúde mental. O que a gente pode fazer de forma individual? Um outro dado que vem me preocupando bastante está relacionado com o número de afastamentos em serviço, relacionado com a vida profissional dos brasileiros, relacionado com transtornos mentais. Então, isso aumentou muito. 2024 registrou o maior número de afastamentos em 10 anos. E a tendência é aumentar muito. Por quê? No primeiro semestre de 2025, desse nosso ano, esse aumento já chegou em 140%. Então, do que eu venho observando, vai ser muito mais dramático, muito mais preocupante. Então, chegou um momento que esse aumento expressivo de número de afastamento requer um posicionamento para se discutir de forma urgente políticas públicas, ações em empresas, de gestores, atitudes nossas que são individuais, que priorizem o nosso bem-estar, a saúde mental relacionada à nossa volta, à nossa própria saúde mental,
como um pilar essencial para a nossa vida. Então, não tem mais como não falar que a saúde mental é um pilar essencial da nossa vida. E eu vou trazer exemplos que aconteceram nesses últimos dias que me chocaram. O caso que aconteceu no Cefet, que um ex-funcionário com questões de saúde pública que já tinha sido afastado entrou no local e atirou contra 2 professoras. Esse caso está sendo avaliado como um possível feminicídio. E aí tem muitas questões relacionadas a esse crime. E algo que eu cheguei e vi aqui na televisão sendo falado no programa, o aumento expressivo de casos de feminicídios. Todos os dias. Carol, é algo que vem assim me preocupando profundamente, por ser mulher, por ser terapeuta, por ser mãe, por ter irmãs e pessoas que eu conheço. Será que nós, mulheres, estamos seguras? E eu não falo só sobre a minha segurança, segurança da minha filha, das minhas irmãs, porque isso pode acontecer não só com companheiros, mas na rua. Veja o caso do Cefet, né? E até setembro desse ano foram computados mais de 1.000 casos de feminicídios que chegaram a ser reportados. Sim. Pode ser que esses números sejam ainda maiores. E nesses últimos dias, né, esses são dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, nesses últimos dias, 3 casos foram mais graves do que a gente vem observando, né? A Isabela Gomes, que foi incendiada junto com os filhos pelo pai das crianças, a Evelyn de Souza, que passou por uma tentativa de feminicídio no local de trabalho pelo ex-companheiro, Tainara Souza, que foi atropelada pelo ex-parceiro e teve as suas 2 pernas amputadas e uma vida totalmente devastada, né? Então, o que vem acontecendo é um cenário aterrorizante, desesperador, na minha opinião, e deveria ser para todo mundo, não só para as mulheres, pela frequência que vem acontecendo e pela brutalidade de casos. Então é algo que parece que assim, que a vida das mulheres deixou de fazer sentido, de ser importante. Então, homens que com certeza, muito provavelmente têm questões de saúde mental, questões de trauma que aconteceram ali na infância, na adolescência, mas que não justifica. Então é uma questão muito séria de saúde pública que precisa ser olhada de forma urgente, senão vai piorar, porque quando começam a acontecer esses casos que deixa toda uma população com medo, já começa a ter repercussão na saúde mental. Então, você sai na rua de forma tranquila? Você dorme de forma tranquila? Não, todo mundo começa a ter a sua saúde mental prejudicada por medo, por não ter segurança em sair nas ruas, em estar no seu lugar de trabalho. Então, isso é muito grave. Sim. E aí, eu venho trazer algo que precisa ser olhado, tá? Um movimento que vem crescendo que chama Red Pill. Você já ouviu dizer? Que na tradução significa pílula vermelha, que veio lá do Matrix. Movimentos que homens se reúnem de forma online. Existem perfis de coaches que falam sobre a masculinidade, como pode ser trabalhado para que os homens não fiquem sob controle das mulheres. É algo assim, se não fosse trágico, seria cômico. Exato. Né? E, inclusive, uma pessoa que está bem à frente desse movimento foi preso nesse final de semana por atacar a namorada, né? E muitas perguntas vêm em torno do que está acontecendo. Então, hoje eu trago um alerta. Nós todas e nós todos precisamos olhar para esses movimentos. O que está sendo feito em casa? Como as famílias estão cuidando dos meninos, estão educando os meninos? Porque muitas vezes ocorrem ali questões que eu observo em escola, né, com os meus atendimentos e acompanhando pessoas próximas, que está tudo bem os meninos fazerem algo, mas as meninas não podem se defender. Então, isso é grave. Precisa
ser olhado de forma profunda como está a educação dos meninos e como está sendo passadas informações para que as meninas percebam o que pode e o que não pode, qual é o limite, o que é um relacionamento, uma amizade, um posicionamento que pode prejudicar e que pode se tornar um relacionamento abusivo, mesmo que na idade infantil, ali crianças e depois adolescentes. E isso, Carol, é responsabilidade de todos nós. Então, agora a gente precisa olhar para essas questões e começar a colocar um limite. Chega de feminicídios, chega de tragédias. E começa lá embaixo, na educação das crianças e adolescentes. E educar um menino hoje em dia é muito mais difícil, né? Porque tem todas essas questões de respeito, de igualdade com a mulher. É um desafio muito grande, mas a mãe, os pais de um menino, eles têm que saber disso desde que a criança nasce, né, doutora? Sim, Carol, você tocou em algo muito importante e algo que eu ouço muito, tá? Tanto em atendimento quanto à minha volta. Ah, mas ela provocou. Quer dizer que o menino, ou jovem, ou adulto, homem, vai revidar, vai cometer uma agressão, porque a mulher provocou. Qual é esse limite de provocação? Então, precisa ser estabelecido limites, sabe? Os limites precisam ser estabelecidos para que não exista isso que a gente vem observando de forma tão dramática. Então, sim, precisa ter conscientização com os meninos e conscientização com as meninas. E não é porque a menina falou, não, chega, eu não quero isso, que o menino precisa ir lá e agredir. Então ela está se defendendo. O que começou a acontecer antes, né? Então isso precisa ser olhado realmente. E um último caso que me chocou assim profundamente foi o caso do Gerson, que entrou na jaula da leoa. Isso foi muito triste, mexeu comigo de forma profunda, porque é uma falha clara do poder público e da população. Um moço, um jovem de 19 anos que tinha claramente questões, transtornos mentais, que foi negligenciado a vida inteira. Em nenhum momento ele teve uma possibilidade de ser salvo. Os irmãos foram adotados e ele não. Ele vivia passando de abrigo, trocando de abrigo. Uma mãe com esquizofrenia que abandonou, a avó com esquizofrenia que não tinha condições, então uma repetição, e ele não tinha um diagnóstico claro, e por isso ele não conseguia tratamento. Uma pessoa que acompanhou ele por 9 anos, que é a conselheira tutelar, a Verônica Oliveira, falou que foi uma tragédia anunciada. Ele já tinha sido preso 6 vezes. Ele fazia delitos para ser preso, para conter o que acontecia com ele. Então, a jaula era um mecanismo de contenção do que acontecia, de todas as dores que ele sofria. E pensa numa metáfora, o que seria, qual era o impulso dele querer ir para a África para domar leões? O que ele queria domar nele mesmo, na história dele? Olha que triste. E o que mais me assustou foi perceber os tipos de comentários que circularam em publicações sobre isso. Como pessoas foram lá, tiraram foto, filmaram e não barraram, não fizeram algo para conter ele de entrar na jaula. Isso é assustador. Então, em nenhum momento ele teve ajuda, nem do poder público e nem da população, e aconteceu algo que é tão triste. A leoa presa de uma forma que não poderia ser presa, e eu trago um alerta para a saúde dos animais. Por que os animais têm que servir de entretenimento para os humanos? E por que a saúde mental, até então, vem sendo tratada de uma forma que precisa de reclusão e de, entre aspas, jaulas? Entende que está tudo equivocado? Sim. A gente precisa olhar para isso agora. E algo que contrapõe a essa questão muito grave de saúde mental. Muitas pessoas não têm condições de procurar atendimento privado.
não é a realidade da população, Carol. Muitas pessoas não conseguem acessar uma terapia, ter condições de seguir. Muitas pessoas procuram e não conseguem manter. Então, a realidade é CAPs lotados, com filas, falta atendimento de qualidade, profissionais treinados, capacitados, existem profissionais sobrecarregados com essa demanda e essa triste realidade de falta de questões financeiras é um gargalo que precisa ser olhado, porque senão toda a sociedade vai padecer. As empresas vão sofrer com mais afastamentos, a população vai viver com medo e com violência, mais casos de saúde mental aparecendo. Então, o custo de vida se tornou um dos maiores inimigos da saúde mental da população. O que o poder público e o que pode ser feito relacionado com a nossa responsabilidade? Porque a gente não pode ficar esperando o poder público agir. A gente precisa fazer algo agora. Então, só para auxiliar quem está nos acompanhando, existem alguns caminhos de buscar auxílio ou para buscar auxílio de forma gratuita. Então, existem os CAPs, embora estejam sobrecarregados, os SUS oferecem alguns tipos de tratamentos gratuitos. As PICs, por exemplo, são um exemplo importante que pode auxiliar, que vê toda uma questão de saúde em todos os sentidos, inclusive nas relações. Existem clínicas e escolas que fazem tratamento com um valor simbólico muito acessível. Existem iniciativas comunitárias onde o poder público não chega, só que é um acesso ainda limitado. Infelizmente, não chega em toda a população, uma parcela muito reduzida, muito pequena. Então, para mudar esse cenário, nós precisamos fazer algo agora. Nós estamos no dia 3 de janeiro, faltam aí 28 dias para a gente finalizar o nosso ano. A gente precisa hoje propor mudanças. A saúde mental, ela não pode ser olhada depois que acontece uma tragédia. Ela precisa ser olhada de forma preventiva, com um cuidado integrado, com um olhar humanizado, de forma geral. A gente precisa olhar para várias questões como sono, alimentação, distúrbios hormonais, o que está acontecendo na realidade daquela pessoa. O equilíbrio precisa ser olhado em todos os sentidos e diariamente. A constância traz saúde mental, não é só quando está um incêndio acontecendo. Então, a saúde mental, ela é construída com uma rotina estabelecida, que é o que eu vou propor nos próximos programas. E quando o cérebro padece, é como se a gente tivesse um regente que não consegue reger de forma adequada todas as outras partes do nosso corpo. Então, eu falo que a saúde mental rege todo o nosso equilíbrio, o equilíbrio do nosso corpo. Então, Carol, a partir da semana que vem eu vou trazer propostas para que quem acompanha possa olhar de forma profunda, olhando para a sua vida, olhando para os seus familiares, buscando auxiliar quem precisa a si mesmo, propondo mudanças que realmente possam ser colocadas em prática. Sem dúvidas. Doutora, é um assunto urgente e que bom que você vai trazer essa temática nas próximas semanas.